sejam bem-vindos a mais uma edição do programa OAB em Debate, uma parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Hoje teremos uma edição especial sobre o mês da consciência negra, que é celebrado no dia 20 de novembro, em referência à morte de Zumbi dos Palmares, que simboliza a resistência na luta pela liberdade. Um mês destinado ao enfrentamento ao racismo e a debates de políticas públicas voltadas para a população preta. E para falar um pouco sobre o que nós evoluímos, e o que ainda precisamos evoluir, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-MS, Dr. Christian Aragão. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvia. A comissão agradece a participação nessa edição especial e a gente espera poder contribuir aqui na pauta. Eu confesso que eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Eu já estive neste lugar, de presidente da Comissão de Igualdade Racial, e ter a oportunidade, dentro do nosso sistema de ordem, de falar sobre as questões raciais, é um momento ímpar, que nós temos que deixar registrado aqui, essa oportunidade de falar sobre os nossos pares, doutor? E entrando um pouco mais sobre essas questões raciais, que é um momento de reflexão, o mês de novembro, 135 anos após a abolição da escravatura. Algo que deveríamos comemorar como a liberdade dos nossos pares. Na verdade, foi um grande momento de exclusão social e econômica que, infelizmente, perdura nos dias atuais, doutor? Exatamente. E é através disso que a comissão, assim como outras instituições que a gente tem parceria, tem buscado trazer um contexto social de uma igualdade material, justamente porque, pelo passado, a gente pode perceber que realmente deveria ser algo que a gente pudesse estar feliz, mas a gente tem notado e tem acompanhado que não. Então, precisamos continuar ainda combatendo e lutando para que a gente possa ter mais melhorias. Na verdade, essa questão histórica, porque nós estamos falando de um período escravocrata, em que o nosso país foi o último a abolir a escravatura, e o reflexo disso tudo, doutor, a gente vê nas desigualdades sociais e econômicas das pessoas pretas no nosso país. Apesar de sermos mais de 54% da população brasileira, nós ainda estamos em pé de desigualdade em diversos quesitos. E a gente reflete que, nesse momento, tudo isso se dá por conta desse passado, doutor? Exato. Quando a gente olha para o contexto histórico e olha para o contexto social atual, a gente pode até mesmo falar, não sei se já é o caso, mas em retrocesso social. Existe uma diferença histórica e que a gente tem que enfrentar, e inclusive já existem conceitos como ações afirmativas, o racismo estrutural, até mesmo existe uns estudos mais recentes falando sobre o darwinismo social. Então eu vejo que existe uma reparação histórica e um retrocesso que ainda a gente precisa enfrentar. Doutor, a gente percebe que cada vez mais nós nos vemos na televisão, inclusive, o Fantástico fez um especial, está fazendo um especial da consciência negra. Eu assisti domingo, não sei se você teve a oportunidade de assistir, com a parte cultural. Na verdade, cada edição vai trazer um recorte, dessa vez foi com a música. E foi tão lindo ver aquele momento num horário nobre, com pessoas pretas não servindo, porque antigamente você via as pessoas pretas na tela da televisão como domésticas, como um pedreiro, como um servente. Hoje a gente percebe que há um lugar para este povo, um lugar de destaque muitas vezes. E ver hoje a Globo destinando um programa específico para a cultura afro-brasileira é uma grande conquista. Exato. Por muito tempo, Silvia, a gente viu essa capacidade técnica, essa capacidade ou talento das pessoas pretas, das pessoas negras, nos esportes, futebol, basquete,
mas não via em locais, por exemplo, como o nosso, no direito, um espaço intelectual ou até mesmo no espaço público. E justamente isso decorre do racismo estrutural, porque ele está ligado a questões econômicas, sociais, a instituições privadas e realmente é muito prazeroso, muito interessante a gente ver um canal aberto tratando e trazendo esse tema à tona, até porque é uma responsabilidade que decorre do próprio texto constitucional. Doutor, e o Estado, a sociedade tem o seu papel, mas o Estado também. Né? Cabe a ele criar políticas públicas, né, como eu mencionei no início da nossa entrevista, mecanismos, né, para que as pessoas se insiram dentro desse sistema que muitas vezes é segregador. Sim, a Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei e uma das metas do Estado é promover a igualdade. A gente olha para o artigo 7º, por exemplo, ele fala que o trabalho ele visa a condição da melhoria social. E um dos princípios constitucionais, além da dignidade humana, é do valor social do trabalho, do lazer, do esporte, e através de políticas públicas, através de políticas privadas também, que a gente consegue alcançar e trazer essa reparação histórica através de ações afirmativas, eh, instituições privadas, por exemplo, hoje muito se fala em compliance, então, através desses meios, dessas ações afirmativas e de transformações, é que a gente consegue restabelecer uma igualdade não formal só na legislação, mas uma igualdade que realmente seja para todos. Hoje se fala muito nessa questão do racismo estrutural, que você acabou de citar, do racismo institucional. Eu queria que você explicasse para nós, doutor, o conceito, né, do que é um racismo estrutural. Tá. De uma forma um pouco mais simplificada, o racismo estrutural ele significa que ele está naturalizado. A palavra naturalizada até parece bonita, mas nesse caso não é. Significa dizer que a gente tomou para nós, como parte da cultura, o racismo. Ainda que implícito, existe. E isso está presente nas instituições, isso está presente na economia, isso está presente em instituições privadas. Então, é essa ideia de estrutural, de estrutura, porque ele está dentro da gente, né? Então, às vezes, as pessoas elas falam, não sou racista, não tenho preconceito, mas, na verdade, elas não conseguem perceber porque a própria cultura assim estabeleceu. Não sou racista, mas tenho um amigo que é preto, tenho um funcionário que é preto, né? Sempre existe essa justificativa. E como você bem disse, o racismo estrutural, ele está dentro das estruturas. E muitas vezes a gente percebe a naturalização disso, né? A gente não se coloca no lugar do outro, tá? Na verdade, assim, a minha dor e a sua dor, doutor, enquanto pessoas pretas, nunca vai ser a dor de uma pessoa não negra, né? E a gente sabe disso. E isso não é vitimismo, isso é estatístico, isso é real, né? É o genocídio do povo negro, é a violência obstétrica com as mulheres negras, é a disparidade no mercado de trabalho, né? Então a gente vê que essa estrutura, muitas vezes, ela tem esse poder de cercear, né? Esse povo da pele preta. E como buscar essa inserção, doutor? De que forma você avalia, assim, fazendo uma análise, né, da conjuntura, que a gente pode mudar essa história, né, da gente poder ir, por exemplo, num fórum, que é o nosso ambiente de trabalho, e nos depararmos, às vezes, com muitas pessoas que estão ali trabalhando, servindo enquanto pretos, né? Ou muitas vezes nós, enquanto advogados, sermos confundidos com o réu e não com a parte, sermos barrados na porta porque nós somos pretos, não, né? Então a gente sabe que isso acontece no nosso dia a dia. De que forma você acha que nós podemos fazer esse enfrentamento com mais efetividade? Bom, eu vejo que é um processo longo, porque quando a gente olha para o racismo e entende esse conceito de estrutural, é uma cultura. Então, para poder desconstruir isso, requer um tempo. E eu vejo que a educação
o lugar de fala, o lugar de poder para as pessoas intelectuais e técnicas que têm para a capacidade disso, a promoção de ações afirmativas, o próprio Estatuto, né, de Igualdade Racial traz a respeito disso, e a própria função social, tanto do poder público como das empresas privadas, ao longo do tempo, junto com a educação, eu vejo que é possível transformar isso. Na verdade, assim, ocupar esses espaços que muitas vezes nos é tolhido, né, doutor? Hoje nós temos a oportunidade de ler intelectuais negros. Temos diversas obras, né, de Jamila Ribeiro, o próprio Silvio, né, que dispõe para a gente todo esse conhecimento. Então, não tem como a pessoa falar assim, eu não entendo isso, desculpe, mas não foi a minha intenção. Hoje é possível você buscar esse conhecimento. E não importa se você é uma pessoa negra ou não negra, como eu disse anteriormente, essa dor pode ser nossa, mas você que está de fora disso também pode participar deste processo de reconstrução, né, doutor? A branquitude também tem a sua responsabilidade. Muito bem colocado. Hoje a gente vê, querendo ou não, um ministro negro ocupando o cargo de direitos humanos. E não é de hoje, longe de qualquer situação política, que ele vem fazendo um trabalho intelectual, né? A gente sabe que o professor Silvio Almeida já era doutor, pós-doutor e inclusive foi uma das pessoas que desenvolveu a tese a respeito do racismo estrutural. Então a gente tem que olhar para esse tipo de situação e também ver que a gente também consegue colocar outras pessoas intelectuais que também possuem capacidade para poder estar ocupando esse espaço. Como já diziam algumas outras pessoas, não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Doutor, e você já passou por algum momento assim desagradável no exercício da profissão ou qualquer em outra situação? Na verdade, a minha participação na comissão, eu só entrei para a comissão de igualdade por causa disso. A minha primeira atuação como advogado, eu já tive um problema, tinha que resolver uma situação numa escola e precisava de mim para poder resolver e a pessoa não quis fornecer uma documentação do meu cliente. Só depois eu mostrar a carteirinha, insistir que foi possível. Fora outras situações, assim, antes, quando acadêmico, de fato, praticamente não existia isso. Quando eu começo a advogar, quando eu começo a participar e estar em ambientes institucionais, aí começou. E aí, o que é o problema? Quando aconteceu comigo, você se sente impotente. Você, na verdade, acaba nem percebendo, né, o que está acontecendo, até você pensar, analisar e entender o que está acontecendo, você não tem algum lugar, não tem algum suporte. E aí foi em decorrência disso que um dia eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria passar por uma situação dessa. E foi quando eu descobri e entrei em contato contigo, entrei em contato com a AOB e me coloquei à disposição como membro na época da comissão. É interessante esse seu relato, porque assim, são várias nuances, né? Você passa a frequentar lugares que a sociedade entende que não cabe a nós, que somos pessoas pretas, porque sempre tivemos ali naquela base da pirâmide de inferioridade, né, de incapacidade intelectual, principalmente, e a questão profissional também, né? Porque uma pessoa preta não pode ser advogado, ou juiz, ou desembargador, enfim, a gente pode ser o que a gente quiser e ocupar os espaços que a gente quiser, né? Mas eu sempre digo que, muitas vezes, assim, a nossa capacidade intelectual, ela pode se destacar em relação a uma pessoa não negra, mas se nós não tivermos a oportunidade de ingressar naquele espaço, não é possível essa reconstrução, né? A gente sempre precisa de um espaço para recomeçar, de um espaço para mostrar a nossa capacidade intelectual, né? Então, quando a gente se coloca nesse ambiente, um ambiente muitas vezes hostil, a gente começa a incomodar, doutor, né?
A gente começa a incomodar, porque, opa, o que esse pretinho está fazendo aqui? Né? Porque assim, o que essa neguinha está fazendo aqui? Então, e esse é o nosso papel. Eu acho que nós, enquanto formadores de opinião, operadores do direito, que temos a capacidade e a oportunidade de estar neste espaço, de estar aqui dentro do programa da OAB, né? Nós temos que levar essa mensagem cada vez mais, para que as próximas gerações também possam lutar pelo seu espaço. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás nós tivemos um movimento negro que abriu as portas e vem abrindo, né? Eu acho que é uma luta constante, né? Essa inserção dentro desse sistema, que a gente não vai desistir nunca, né, doutor? Nunca. Agora vamos falar um pouquinho sobre as ações da comissão. Me conta como é que estão as coisas, como é que está o trabalho. Bom, como tem pouco tempo, né, que assumimos aí a presidência e a diretoria, a gente está estruturando ainda a comissão, mas o trabalho não para. Como, por exemplo, a gente já disse, teve alguns meses atrás um curso de formação dos policiais civis, né, uma parceria com outras instituições voltada para... Um grande avanço para isso, né? Exatamente, não é um curso qualquer, é um curso para a formação de policiais do Estado. Demanda tem bastante. Demanda não falta. Não falta. E em novembro, as coisas disparam, né, doutor? Porque é o mês da consciência negra, existem várias demandas, não só da imprensa, mas também das instituições, né, para palestras. E é nosso papel fazer isso mesmo, né, doutor? Lembrando que essas questões raciais, pensar em políticas públicas, pensar em formas de enfrentamento, não deve ser apenas pontual, né? Não deve ser apenas no mês de novembro, mas todos os meses do ano, porque afinal de contas o racismo ele é diário e as formas de enfrentamento a ele também precisam ser diárias. Doutor, eu quero aqui te agradecer pela presença, por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Bom, nós que agradecemos o convite, um local de fala, e também agradecer ao OAB por esse convite, né? É sempre importante a gente ter um espaço para a gente poder ter voz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz novamente de você estar aqui. Eu me lembro que quando convidei o doutor para a entrevista, falei, doutor, até que enfim eu posso entrevistar alguém, né? Porque quando eu estava como presidente, não teria essa possibilidade. Hoje, você está aqui dividindo conosco um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Bom, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o doutor Willer Souza sobre os instrumentos jurídicos no enfrentamento ao racismo. O programa volta em instantes. Estamos de volta. Hoje o programa é dedicado ao mês da consciência negra. E neste bloco eu recebo aqui o Dr. Willer Souza, que é membro também da Comissão de Igualdade Racial da OAB, para falar para a gente sobre os instrumentos jurídicos no enfrentamento ao racismo. Dr. Willer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo. Dr. Willer é criminalista, enquanto presidente da comissão, ele era uma das pessoas que mais nos ajudava nessa questão criminal, né? Em relação aos casos de racismo e também de injúria racial. Doutor, antes de nós adentrarmos a esses instrumentos jurídicos, eu queria que o senhor explicasse para nós qual que é a diferença, que há muita dúvida, né, entre injúria racial e racismo. Isso é uma dúvida que várias pessoas têm, inclusive dentro do próprio judiciário, da própria polícia civil, da própria instituição do judiciário como um todo, nos processos e tudo mais. Mas a injúria racial, ela é quando você utiliza de elementos da raça, da religião ou coisas do tipo, para ofender uma pessoa. Por exemplo, quando eu chamo uma pessoa de macaco, quando eu chamo uma pessoa de preta fedida ou coisa do tipo, isso eu estou cometendo uma injúria racial, porque eu estou utilizando de elementos da cor, da raça dela, para ofender uma pessoa específica, uma pessoa determinada. O racismo é quando você engloba toda uma raça.
quando você impede pessoas negras de entrar num estabelecimento ou coisa do tipo, aí eu estou atingindo toda a coletividade. Eu não gosto de pessoas pretas, eu não permito que pessoas negras entram em determinado estabelecimento, então aqui nós estamos dentro de uma questão de racismo propriamente dito. Que tenham também uma ascensão profissional. Sim, né, com se certeza. enquadra. Sempre quando você impede alguém de algo, por conta da religião, por conta da raça daquela pessoa, nós estaremos dentro de uma questão de racismo. Doutor, todos os dias nós acompanhamos nos noticiários, seja TV, seja site ou rádio, casos de racismo. O que o senhor acha que se deve, né, esse tamanho de denúncias que a gente vem acompanhando diariamente? Quanto mais você educa a população, quanto mais você informa a população, é mais fácil de que essas pessoas começam a gerar denúncias. Não é que esses crimes eram menores antigamente, a diferença é que eles não eram denunciados. A partir do momento que você informa, que você orienta uma sociedade, eles passam a deixar de passar por situações calados e começam a gerar as denúncias. E isso é um avanço. Sim, né? com toda Hoje certeza. nós temos, eu vou até pegar aqui, fica do meu lado, ó, isso aqui. É uma arma, né, doutor? É uma arma para provas, né? Então, isso que você falou, que as pessoas hoje têm uma educação, têm um conhecimento acerca dos seus direitos, porque o racismo, ele tem o poder de paralisar a pessoa, né? Muitas vezes você se sente envergonhado de ir até uma delegacia e ter que passar por todo aquele constrangimento novamente do que você passou. Aquela agressão, ela dói, o racismo dói, né, doutor? Sim, e muito, porque é algo que fica ali na sua mente martelando você diariamente, porque é um sentimento de o que eu fiz para ter merecido isso? O simples fato de ter nascido negro, durante muito tempo nós tivemos uma condição de ser considerados os patinhos feios, né? Hoje em dia que temos uma ascensão do cabelo crespo, do cabelo afro, do cabelo cacheado, que hoje em dia nós sentimos orgulho de ter esse cabelo assim, mas por muito tempo nós tivemos vergonhas, né? Então, essa situação acaba doendo na nossa alma toda vez que passamos por isso. Essa questão que você fala de assumir o black, né? Hoje nós temos cosméticos para pele preta, shampoo, condicionador, maquiagem. Antes isso era impossível, né, doutor? Então, para a gente se enquadrar dentro daquele perfil de mulher, principalmente, né, e homem também na sociedade, qual era o perfil? Cabelo liso, né? Então, para a gente se sentir inserido, a gente também entrava nesse sistema. Hoje não. Hoje a gente tem uma autoestima. E nós precisamos trabalhar cada vez mais isso com os nossos filhos, né? Porque a gente aprende a se gostar dentro de casa, a gente aprende sobre os nossos direitos também dentro de casa. Então, a educação é fundamental para quem é negro, né, doutor? A educação é a base de tudo, né? Se você cria um povo bem orientado, bem educado, que conhece seus direitos, que conhece seus deveres, fica mais fácil para eles agir de acordo com seus deveres e cobrar aquilo que são seus direitos. Doutor, entrando especificamente nessa questão dos instrumentos jurídicos, né? Nós temos aí uma lei específica de racismo, nós temos a previsão no direito penal também, o Estatuto da Igualdade Racial. De que forma, doutor, as pessoas podem se utilizar dessas ferramentas para reaverem os seus direitos, né? Essa questão dessa agressividade que é o racismo? Sim, eu acho que é sempre importante a gente sempre denunciar toda situação que ocorre de injúria racial e racismo. Nós temos uma situação muito complicada que é a produção de provas. Como você mesmo tinha dito anteriormente, pegou o celular, nosso celular é um meio de prova muito grande. Então, sempre quando passamos por uma situação dessa, precisamos nos cercar de conseguir gravar isso. Só que aquela situação, ela muitas vezes é tão inesperada que você não tem tempo disso. Então, qual que é a forma de você fazer? Se cercar de verificar se teve testemunhas para poder ser indicada, por exemplo, quando você for na delegacia e oferecer a denúncia sobre aquela conduta que você passou. Fora a questão criminal,
temos na área civil também a forma de buscarmos indenizações pelo aquele injusto sofrido, que seria ou a questão do racismo ou a injúria racial. Doutor, nós temos recentemente uma lei que equipara a injúria racial ao racismo. Como que está sendo a efetividade e a aplicabilidade desta lei? Visto que há uma diferença legal entre um crime e o outro, né? Um é prescritível, inafiançável. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual que é a diferença de um para o outro nesse sentido e como que está sendo a aplicabilidade dessa nova lei. Olha, na verdade, a equiparação ocorreu com uma decisão do STF, que ele equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Na atualidade, com uma lei, eu não me recordo o número da lei, mas agora de 2023, ele identificou e inseriu o crime de injúria racial na lei de racismo. Então, hoje nós temos não uma equiparação, mas nós temos a injúria racial como um crime de racismo. Ele faz parte entre os rol dos crimes de racismo. Anteriormente, a injúria racial era prevista no artigo 140 parágrafo 3º do Código Penal. E era por isso que ele tinha essa diferenciação entre a injúria racial e o racismo. Com essa alteração da legislação, ela passou a inserir na própria lei de crimes raciais. Então, hoje, injúria racial e racismo, nós podemos dizer que estão no mesmo rol de crimes de racismo. Com essa nova alteração, a pena que era de 1 ano e 3 meses, ela passou de 2 anos a 5 meses, com possibilidade de aumento por questão de se você cometeu o crime em concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas. Então, ele pode aumentar, a pena de 2 a 5 anos pode aumentar até a metade nessa circunstância. Hoje em dia, tanto o crime de injúria racial quanto o racismo, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Doutor, qual que é o caminho que a vítima de racismo deve percorrer para fazer uma denúncia, por exemplo? Como dito anteriormente, sempre buscar produzir provas. Não adianta, infelizmente, não adianta nós chegarmos no judiciário se apontar uma conduta racista, apontar uma injúria, se nós não conseguimos provar aquilo. No Código de Processo Penal, ele diz que toda acusação ela deve ser provada. E a dúvida deve prevalecer em favor do acusado. Então, se eu chego lá apenas com a minha denúncia, apenas com a minha fala, sem produzir outros meios de provas contra isso, nós não conseguimos uma condenação sobre essa pessoa. Então, eu tenho que me cercar de, se acontecer uma situação, eu ter inteligência emocional suficiente, mesmo sabendo que é extremamente dificultoso, para conseguir respirar, puxar meu celular e produzir a prova técnica, que seria a gravação. E caso eu não consiga isso, me cercar que eu consiga conversar com as pessoas que estiverem em volta para poder testemunhar. E aí você vai pegar o nome dessas pessoas e vai indicar no dia que você for registrar o boletim de ocorrência para que essas pessoas sejam ouvidas, que elas vão ser as testemunhas do fato naquele dia para produzir elementos, para produzir provas, para que essa pessoa possa de fato ser condenada. Doutor, fora essa questão de produção de provas, né, de ter a testemunha, de ter esse conjunto probatório, eu devo ir numa delegacia? Como que funciona isso? Sim, o primeiro caminho que você vai buscar é a delegacia. Vai registrar o boletim de ocorrência, vai indicar os meios de provas que você tem. Alguns casos pode ser que o delegado, ele até mesmo por desconhecimento, possa ser que ele entenda que não houve nenhum crime. É óbvio que ele não pode arquivar. Ele tem que encaminhar para o Ministério Público. E aí o que você pode fazer também é se achar que o serviço da Polícia Civil não foi tão bem proveitoso para o seu caso, você pode ir diretamente no Ministério Público. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, por estar conosco aqui dividindo seu conhecimento acerca desses instrumentos jurídicos que são tão importantes, né, ao enfrentamento no racismo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, estarei sempre à disposição. Obrigada, doutor. Todo o programa foi dedicado ao mês da consciência negra, um momento para refletir sobre o longo caminho que ainda precisamos percorrer em direção a uma sociedade mais igualitária e inclusiva.
Nós ficamos por aqui. Para mais informações sobre os trabalhos realizados pela OAB-MS, acesse o nosso site oabms.org.br. Até breve!